Oi, povo! Olha nós aqui de novo para continuarmos a nossa caminhada bonita, né? Com as mulheres, Jesus e as mulheres, conversarmos com elas, conversarmos com ele. E hoje a gente vai se despedindo do evangelista Lucas, esse evangelista das mulheres, dos pobres, da misericórdia. E hoje especificamente no evangelho, já no capítulo 24, de 13 a 35, a gente vai falar de um texto que só ele conta também, que é a narrativa dos discípulos de Emaús. Já é depois da ressurreição, que inclusive a gente só vai falar da ressurreição, da morte, da paixão, lá com João, nas próximas semanas. Mas hoje, em especial, vamos olhar para essa caminhada de Jesus com essas duas pessoas que caminhava de Jerusalém para Emaús, distante 11 quilômetros. Diz que depois da morte de Jesus, eles iam embora, voltando para casa, cansados, tristes, abatidos, decepcionados. E aí Jesus aproxima-se deles e pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão indo assim, desse jeito? E Cleófas olhou e disse: ora, você é o único peregrino por aqui que não sabe o que aconteceu a Jesus de Nazaré? Os nossos chefes o mataram. Nós acreditávamos que ele era o Messias, que ele era o nosso Salvador, que vinha para libertar Israel, e no entanto os chefes dos sacerdotes e os chefes do povo mataram. E nós não sabemos o que aconteceu. E aí alguém diz: já faz 3 dias que as mulheres foram ao sepulcro e disseram que não encontraram ele lá. Estavam os lençóis, viram anjos, mas não temos certeza de nada. E aí Jesus diz: mas olha, vocês não lembram, como vocês têm a memória fraca de não lembrar o que as escrituras diziam o que iria acontecer com ele. E aí começou a explicar desde Moisés e passou por todos os profetas, explicando as escrituras. Quando chega no final da caminhada, eles entram, vão para casa, Jesus faz que vai passar, e aí: mestre, não vai, fica conosco, é tarde, a noite já vem. Olha, não vai, mestre. E aí Jesus senta à mesa com aquela família, e eles, quando parte o pão e fala, os olhos se abrem, o coração pulsa mais forte, e eles reconhecem Jesus no partir do pão. E ele vai embora. E aí eles olham um para o outro e dizem assim: mas o nosso coração estava ardendo quando ele falava as escrituras e quando ele falava de tudo que tinha acontecido, não ardia o seu coração? E imediatamente aquele medo foi embora, a tristeza, a cegueira, e eles voltaram correndo para Jerusalém de novo, mais 11 quilômetros a pé, para contar o que tinha acontecido. Gente, essa semana nós terminamos um curso, por incrível que pareça, com esse tema, com esse olhar das mulheres, com Jesus no movimento, né, de Jesus, da comunidade dele com as mulheres. A irmã Mercedes Budales, que é uma espanhola que mora em Goiás há muitos anos, é mais brasileira do que eu, pelo tempo que mora no Brasil, contava, fazia, a gente também, assim como Jesus fez com os discípulos, aquele discípulo e aquela discípula, abrir os olhos, os ouvidos, para entender, né, a narrativa, o contexto. E ela dizia para nós assim, inclusive falando com a voz da mulher, lembrando que Cleófas era um dos discípulos de Jesus,
E a esposa dele também era Maria, que em vários evangelhos está aí dizendo o nome dela como seguidora, como alguém que estava muito perto da mãe de Jesus, mas também do seguimento. Era alguém muito falado aqui no Evangelho de Lucas como discípula de Jesus. E como que estavam voltando para casa e não era ele junto com ela. Tá na cara. Mas eu hoje não quero fazer muitos questionamentos, até porque nem estou muito para isso. As únicas perguntas que eu quero deixar para vocês é: por que será que foi omitido o nome de Maria nessa caminhada? Outra pergunta é: por que será que o feminino impõe medo no cristianismo, nos homens do cristianismo e às vezes nas mulheres também, em algumas? Por que será que a gente ainda não acordou para incluir as mulheres, como por exemplo, nos quadros das nossas igrejas, quando conta essa caminhada dos discípulos de Emaús, tem lá 2 homens e a gente nunca questionou? Por que será que ao longo da história nós sempre fomos assim mesmo? Depois que Jesus subiu para o céu, está aqui a prova, com clareza, com muita rapidez, as mulheres foram sendo esquecidas, invisibilizadas, deixadas no anonimato, na cozinha do cristianismo. Por que será? Eu pergunto isso para vocês com abertura de coração, de mente. Se façam essas perguntas. Vocês se sentem... como é que o sentimento que dá dentro de vocês olhando para esses textos e podendo ver aqui duas pessoas citadas, Cleofas e Maria, sua esposa, como discípulos e discípulas de Jesus? Por que nós também não podemos ser discípulos, apóstolas no nosso tempo de hoje? É só perguntas que eu quero deixar para vocês. Por que será que nós mulheres, muitas vezes, nós mesmas, não damos vozes a nós mesmas, não juntamos as mãos para colocar por terra tanta invisibilidade ao longo da história? Por que será que a gente ainda, muitas vezes, tem medo dos movimentos que lutam pela igualdade de direito e repete as mesmas falácias e as mesmas preconceitos que muita gente vive por aí disseminando logo que uma mulher começa a refletir, a questionar, ela é tida como louca, como herege, como alguém que não acredita. E a gente, sem questionar, vai na mesma onda. É bom que a gente se faça essas perguntas assim, com o coração aberto. É bom que a gente se faça essas perguntas sabendo que Deus não nos castiga quando a gente questiona determinadas verdades impostas e colocadas, que a gente nunca se dá o trabalho de se fazer perguntas, de fazer questionamentos, porque aqui é muito claro a presença de Cleofas e da sua esposa, que também era discípula de Jesus, Maria. Por que o nome dela não está aqui? E por que 2000 anos depois nós continuamos invisibilizadas, caladas, silenciadas e esquecidas? Façam-se essas perguntas e quem sabe até coloque aí algumas respostas para mim, o que vocês acham a respeito disso. Tá bom? Então na próxima semana nós vamos estar com o João, especialmente olhando para a caminhada de Jesus, já para os últimos dias dele, olhando a paixão, a morte, a ressurreição, mas mais do que isso, a presença das mulheres, a importância dela, a perseverança delas, a insistência delas em ficar até o fim. Ok? Então compartilha, dá um like aí para nós, ativa o sininho e um abraço no coração de vocês. Eu termino esse vídeo louvando a Deus pelas crianças. A semana passada eu deveria ter dado um abraço
em todas as crianças, minhas queridas crianças. Também o Frei Carlos, que fez aniversário essa semana, a Nelise, lá de Brasília, e tantas outras pessoas que são queridas, por aí a gente fica sabendo. Um beijo no coração e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Façam-se esses questionamentos, é muito importante se perguntar. Não faz mal, não é falta de fé, não é falta de confiança em Deus. É, antes de tudo, o amadurecimento daquilo que a gente quer viver e amadurecer dentro de nós. Beijo, gente.